Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Sou Lúcia Borges, paisagista. No episódio de hoje, vou mostrar a você como montar um pequeno arranjo com suculentas ou bromélias que pode se transformar, às vezes, num arranjo para sua casa ou mesmo um presente de Natal, um presente para algum amigo. Esses pequenos arranjos, pequenas composições, mini jardins, jardins em bandejas, terrários, são ótimos presentes e vai depender do recipiente que a gente tiver. Pode ser um recipiente que você já tenha em casa ou pode comprar. Eu tenho alguns recipientes aqui que são de ceramistas, são recipientes muito interessantes, como também às vezes recipientes de vidro para formar o terrário. Aqui a gente tem esse recipiente que pode ser uma embalagem que a gente ganha de arranjo, a gente pode reciclar, um aquário antigo, alguma coisa assim, um elemento de cozinha que você não esteja utilizando. Como recipientes cerâmicos. Aqui eu tenho cerâmicas, né, que são de ceramistas, mas podia ser uma caneca, podia ser uma pequena tigela, um prato mais fundo que dê para colocar plantas, né? As suculentas e as bromélias são plantas que às vezes não precisam de tanto substrato, vai depender também da planta que a gente for usar. Além do recipiente, a gente precisa de ferramenta. Eu tenho as ferramentinhas apropriadas para esse tipo de montagem, mas às vezes um garfinho, uma colher também vira uma ferramenta. E a gente vai precisar do material para a planta se desenvolver, enraizar. Aqui eu tenho terra, esterco, areia, para fazer essa mistura. Nós vamos começar com esse aqui, esse pequeno recipiente. Muito bonitinho, furado, é importante que ele esteja furado, porque mesmo suculenta, principalmente elas, precisam que essa água não fique acumulada, né? Eu tenho algumas mudas da Echeveria, ou rosa de pedra, que eu tirei de uma muda grande, eu vou tentar utilizar. E a gente vai precisar de fazer drenagem, mesmo ele sendo rasinho, a gente precisa de fazer drenagem. A drenagem é feita com elementos tipo brita, pedrinhas menores, né? No caso do recipiente muito pequenininho, não pode ser uma pedra muito grande. A gente tem que forrar todo o fundo do vaso com esse material. Quando o vaso é maior, a gente pode usar até a argila expandida, que é muito usada, ela é leve, ela é ótima, em outro momento eu mostraria para você. Após forrar o fundo do vaso, perceba se não tem nenhuma pedra que esteja obstruindo o furo. Tem que deixar ele mais ou menos livre para poder realmente funcionar. Eu tampei, mas tá solto o fundo. Posso colocar, às vezes, uma manta chamada de manta de drenagem, manta bidim. No caso, eu vou usar areia como filtro para essa terra não cair. Agora, eu posso fazer a mistura apropriada de terra. No caso, as suculentas são plantas que não precisam de muita água. E se a gente colocar uma terra muito argilosa, pura, como a gente tem aqui, ela é compactada, ela tá meio úmida, mas mesmo assim ela forma uma bola aqui de argila, de uma massa pesada, a suculenta não vai se desenvolver bem. Pode até ter um problema com pragas ou doenças aqui. Então, o que a gente faz? A gente mistura a terra com areia. Às vezes na proporção de 1 a 1. Para me dar uma textura um pouco mais solta e bem misturado. Quanto mais misturado, melhor. Aonde a terra não vai compactar. Apesar de ser suculenta, que ela é resistente à falta de água, etc., ela precisa de adubo. Então, eu estou colocando aqui uma mão menos, um pouco, né, de esterco. Esterco bem curtido, esterco que não tem mau cheiro. Tudo que tem mau cheiro está em fermentação. Tudo que tem mau cheiro não é muito apropriado para o uso da planta. Vou sentir na mistura até perceber a textura ideal para esse tipo de planta. Existe no mercado substratos, que são elementos já prontos, misturados. Você pode até utilizar, mas coloque um pouco de areia, caso você não conheça a procedência, não sabe como é que seja a composição desse substrato. Eu vou usar essa mistura que eu tinha feito antes. Eu vou fazer a primeira camada. E vou escolher a plantinha para a gente começar a fazer o plantio. Eu peguei mudas, né? Então são de tamanhos variados, elas podem até crescer. Se eu pôr uma muito pequenininha, o arranjo fica até interessante, mas não fica um arranjo às vezes para ser vendido, para ser usado como presente.
Se eu pôr uma muda muito grande, ela tampa já direto o vaso também e perde a proporção. Então eu escolhi essa daqui, ó, que é uma muda mais interessante para fazer essa composição, esse arranjo. Posso colocar no meio certinho, mas é uma composição muito óbvia. Na natureza, nada muito óbvio, nada muito perfeito. Então eu vou colocar a muda, ela pode estar vindo até sem raiz, porque ela se enraiza com facilidade. Eu vou deslocá-la um pouquinho e vou completar de terra embaixo dela. Sempre bom pressionar a terra. Muda bamba, muda que não esteja firme, não enraiza direito. Para enraizar, é importante que ela tenha firmeza, né, na base, na raiz mesmo. Essas ferramentas são ótimas para esse processo agora, olha. Eu consigo chegar bem pertinho, pressionando a muda para que ela fique firme, sem machucar, tá, gente? Sem machucar a plantinha. Muitas pessoas acham que já tá bom, tá pronto, o arranjo tá pronto. Mas eu acho que falta um acabamento. Para isso, às vezes eu coloco um pouquinho de areia. A areia que vai ajudar nessa drenagem e também vai me ajudar no acabamento da planta, do arranjo. Eu tenho muitas pedrinhas aqui que a gente pode utilizar, que dá um efeito muito bonito, dá uma composição, dá a ideia da característica que a gente está chamando de mini jardim, como se fosse a forração, o que forra, o que protege a terra. Sempre levar em consideração, a gente tem tamanhos de pedrinhas variados, é a mesma pedra, mas como o vaso é muito pequenininho, a gente não deve usar pedras muito grandes, né? Usar pedras menores, mais trituradinhas. Quando o vasinho é um pouco maior, cabe até uma pedra. Nesse caso, o vaso é muito pequenininho, não cabe, mas se fosse um vasinho maior, até uma pedrinha aqui poderia caber no arranjo, né? Talvez essa daqui, não sei, forme um pequeno arranjo. Com uma escovinha de dente, pode limpar. E a gente vai ter aqui um mimo, um arranjo de suculenta, um mini jardim. Fazendo outro um pouco maior, aproveitando uma cerâmica muito bonita, muito bem desenhada, para uma amiga minha ceramista também, com dreno, é importante mostrar. Nós vamos fazer uma composição com mais de uma planta, né? Eu poderia até colocar uma só, mas para dar ideia de mini jardim, de uma pequena composição, de um jardim miniatura, nós vamos usar mais algumas plantas. Para esse vaso, além das equevérias, que são a mudinha mostrada no arranjo anterior, que a gente tem aqui algumas mudinhas, a gente pode aplicar também os rabinhos de tatu, as avórcias, que são lindas também, ótimas plantinhas para a gente colocar no ambiente interno. Elas se desenvolvem muito bem com a luminosidade, né, boa, filtrada, sem luz do sol plena. O procedimento é o mesmo, a drenagem tem que ser feita e a gente vai utilizar uma outra mistura para você ver que pode ser feito de várias maneiras. Brita. Areia. E agora a gente vai fazer a mistura de plantio. Vou deixar ele aqui. Como eu falei, existe o substrato pronto. Uma textura ótima, feita com vários compostos orgânicos, bem equilibrado, bem fofo, ótimo para o enraizamento. Só que como a gente está mexendo com suculenta, eu vou usar meio a meio. Meio substrato, uma mão de substrato, uma mão de areia. E vou fazer a mesma coisa, misturar. Como o substrato tem composto orgânico, não vou precisar de colocar o esterco aqui. Já temos aqui o alimento para a planta.
Agora é estudar a composição. E esse eu tô só estudando por enquanto. Será que vai ficar bom? É muito gostoso brincar de montar jardins, né? Várias composições podem surgir e histórias podem, né, formar a partir dessa composição. Eu acho que tá ficando interessante. Lembrando que aqui são mudas pequenas. Dessa forma que está sendo estudado aqui, passar do tempo eu vou precisar de trocar de muda, porque ela vai crescer e vai ficar desproporcional ao espaço. Talvez usar uma mudinha maior, as plantinhas mais afastadas, também é uma composição interessante. Vamos continuar fazendo o arranjo. Aqui tem um pouquinho de raiz, essa muda eu consegui com um pouco de raiz, então tem que acomodar ela aqui com essa raiz. Optei em fazer com duas, porque vou ter espaço para ela crescer. E a gente pode pôr depois uma pedrinha aqui no meio. Como as mudinhas não tem tanto torrão, é interessante, da mesma maneira que foi feito anteriormente, levantar a folhinha, encaixar a mudinha, pegar uma ferramenta, tentar ajudar, às vezes é com cabo. Fazer o arranjo. Também vou colocar areia. Não tem problema se cair a folhinha aqui, que depois com uma escovinha de dente a gente pode limpar. Quem preferir pode usar luva, eu que não dou conta. Principalmente se for mexer com cactos, né? Aqui a suculenta não tem espinho, nem esse aqui tem espinho. Mas os cactos já vão ter. Então tem gente que prefere mexer com a luva. Compactar para ela poder enraizar direitinho, sem pressionar demais, mantendo a planta firme, sentindo que ela está fixada. E dá o acabamento. Pela própria cor da cerâmica, eu acho que aquela pedrinha tá ótima, né? Para dar um efeito sem dar um contraste muito grande. Mas tem gente que prefere usar uma cor diferente. Aí é a escolha de cada um. Essa aqui dá uma ideia de conchinhas, de areia grossa. Que soltou. Tirei uma folhinha de baixo para ver se ela vai se acomodar melhor. E aí pode vir com uma pedra, um elemento, um pedacinho de tronquinho. Tem gente que coloca bichinho, a gente tem algumas pedras aqui, olha. As mais escuras formam contraste, quer dizer, ela faz uma composição não tão homogênea. E as mais claras vão ter uma composição mais homogênea. Tem gente que gosta de usar cristal, pedra semi-preciosa. Vai dando um efeito bem interessante também. Essas plantinhas vão crescer. E aqui eu tenho espaço, já estou pensando nisso, o espaço para ela poder crescer, desenvolver. E formar uma composição, um jardinzinho bem legal. Tem gente que usa até duas pedras, né? Aí fica a critério de cada um.
Outro arranjo muito legal é fazer os terrários. Terrários é quando a gente pega um aquário, um vidro, um recipiente de vidro, coloca terra e cria um mini jardim aqui dentro. Eu tinha um copo quebrado, né? Ele também estava desse jeito, com aquela plantinha que a gente colocou no segundo vasinho que a gente fez. E eu tinha feito isso, eu tinha colocado a terra, né? E com o tempo esse vidro vai ficando sujo. Aí eu comecei a pesquisar e observar que algumas plantas não precisam de terra. E quando não tem terra, esse sujo não aparece. Então a gente vai fazer esse arranjo com esse tipo de planta. São pequenas bromélias, são as tilanthes, que são lindas plantas, muito bonitas, dão uma inflorescência muito interessante, que não precisam de terra. Então a gente vai simplesmente decorar com pedrinha isso aqui e montar um arranjo um pouco mais árido, muito bonito, que também pode ficar, essas plantas podem ficar no ambiente interno com boa claridade e vai se desenvolver, né, e vai se alimentar da umidade, que de vez em quando é interessante borrifar água na folhagem. É o mesmo procedimento, a gente tem que fazer o enchimento. Mesmo não usando terra, eu tenho que dar um elemento para que ela consiga enraizar. Posso usar a mesma pedrinha que eu estou usando o tempo inteiro, como eu posso usar pedrinhas um pouco mais fininhas, que são tipo areias, né, ou areias coloridas, né? A gente pode vir com esse tipo de pedra. São quase uma areia grossa. O interessante é criar um cenário, né? Essa areia menorzinha, ela pode até fazer uma textura bonita com outro tipo de areia. Posso vir com aquela mais escura. Fazendo um desenho, né? Ele fica bonito. Aqui também. Criando uma ideia de caminho, né, uma outra composição. Ela vai sair um pouquinho para fora, são duas mudas que eu tirei da planta mãe, que dá um efeito muito bonito. Posso vir até com mais pedrinha, fazendo uma brincadeira aqui. De cores, de texturas, como a gente faz no jardim. Apesar dela não precisar de terra, é importante que ela esteja firme. Aquela areinha ajudou a... Da mesma maneira eu posso vir com uma pedrinha. E fazer a composição. Assim a gente tem 3 propostas de presentes, de arranjos que a gente pode ter dentro de casa ou mesmo dar de presente. O Natal tá chegando, para um amigo, né? Fica muito interessante, personalizado. São plantas de fácil cultivo, com boa claridade. Água de vez em quando é importante, borrifar água na bromélia, jogar um pouquinho de água 2 vezes na semana nas suculentas, e com a claridade e a ventilação adequada, essas plantas vão conseguir sobreviver nos ambientes internos. Se animou a colocar a mão na massa? Ficou com alguma dúvida? Comente, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo episódio.